Pois é, amigos, o Brasileirão 2023 acabou com o Palmeiras sendo campeão com 71 pontos numa disputa insana contra Botafogo, Flamengo, Atlético Mineiro, Grêmio e até mesmo com o Bragantino. Um campeonato que certamente vai ficar na memória dos torcedores por ter sido um dos mais legais de acompanhar nesses últimos tempos. E é justamente sobre ele que eu vou falar nesse vídeo de hoje, então, por favor, aguente eu falar até o fim. Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. Eu sou o Guilherme Dutra e esse aqui é o meu humilde de serviço ao YouTube. E no vídeo de hoje, como já falado, eu vou dar algumas pequenas palhinhas sobre o Campeonato Brasileiro 2023. E por que não começar falando da incrível e histórica pipocada do Botafogo nesse campeonato? O time que até ano retrasado estava na Série B simplesmente abriu 14 pontos de vantagem contra o segundo colocado. E, incrivelmente, perdeu tudo isso e fez um segundo turno horripilante inclusive pouco pra dizer como foi esse segundo turno. Eles tiveram quedas drásticas que podem até explicar o segundo turno horrível que o time fez, como a lesão do Tiquinho Soares logo no começo e o técnico indo embora pro time do Cristiano Ronaldo e por aí vai. Todavia, o que eu gosto de destacar que foi o maior déficit, né, o maior problema que o Botafogo enfrentou, que pode explicar melhor esse segundo turno, foi justamente a questão do psicológico. Cara, era visível que todo mundo ali que estava envolvido com o Botafogo, seja de jogador, dirigentes, a SAF, né, que era o John Textor, acho que é assim que fala o nome dele, né? Ninguém ali estava pronto para enfrentar uma fase ruim que o time teve. Então, justamente essa fase, que era para ser só uma fase ruim, acabou virando o segundo turno ruim, o que custou a taça do Brasileirão e terminando aí em quinto colocado apenas. E vamos sempre lembrar isso de um time que há pouco tempo atrás estava com mais de 10 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado. É sempre importante frisar isso porque, pelo amor de Deus, cara, foi talvez uma das maiores pipocadas da história do futebol. Isso eu não tenho a menor sobre de dúvidas. Deixando de falar aqui da pipoca do campeonato, vamos falar do time do diabo do Abel Ferreira, que foi bicampeão brasileiro. Talvez essa tenha sido a temporada mais fraca da era Abel Ferreira, mas mesmo assim ele saiu com um título gigante nas mãos e com muita moral. E não é pra qualquer um isso. O time, apesar de ter caído nas demais competições, foi lá, sobrou apenas o Brasileirão pra disputar, foram lá e fizeram história. O jogo que eu gosto de destacar que foi uma grande virada de chave pro Palmeiras foi justamente aquele histórico 4-3 contra o Botafogo. Só pra ter uma pequena noção de como tava o cenário, o Botafogo meteu 3 gols só no primeiro tempo. E isso a gente tá falando de time que não tava vindo muito bem no campeonato, tava sofrendo dessas quedas psicológicas. E mesmo assim foi lá e meteu 3 gols no primeiro tempo contra um dos melhores elencos do Brasil. Era o cenário perfeito para um avivamento do time alvinegro aqui no campeonato. Mas aí brotou um moleque de só 17 anos e incendiou a partida. O Hendrick entrou no segundo tempo, fez 2 golaços insanos. Inclusive aquele gol que ele tira a bola do zagueiro do Botafogo com o joelho, ali é totalmente proposital e um senhor golaço. Ele entrou, incendiou o jogo, ele tava criando oportunidades, tava driblando, finalizando muito bem. A finalização desse cara é impecável. E foi lá e o time no finalzinho conseguiu reverter esse 3-0 para um 4-3 simplesmente histórico. E isso levando em conta que o Botafogo teve um pênalti quando o jogo estava 3-1 para eles. E ainda assim o Tiquinho Soares perdeu. É bizarro a sede que o Botafogo tava de pipocar nesse campeonato. E foi nesse jogo, por modo de dizer, que saiu ali o campeão e o pipoca do campeonato. E puxando esse gatilho do Hendrick, uma das paradas mais legais desse campeonato também foi justamente ver essa mesclagem de jogadores promessas contra jogadores já consagrados no futebol. A gente pode citar, por exemplo, o Hendrick, que arrebentou muito nesse campeonato, o Vitor Roque, que tá de saída pro Barcelona, o André do Fluminense, que joga uma bola danada, o Marcos Leonardo dos Santos, e até mesmo o Paulinho, que foi o grande artilheiro do campeonato com 19 gols marcados. Além desse cara, foi tudo da hora a gente ver também o Fernandinho, o Marcelo, o Hulk e o bendito Luizito Soares no Campeonato Brasileiro. Cara, isso foi simplesmente histórico. O que esse cara jogou com a camisa do Grêmio foi surreal. A gente percebe quando ele assistiu um jogo dele que era totalmente diferente do resto do time. Não que o time do Grêmio seja necessariamente ruim, mas a gente vê aquele toque de genialidade que deixava o Soares à frente de qualquer outro adversário e qualquer outro do seu time aqui no Campeonato Brasileiro. E esse bendito cara que tem 2 chuteiras de ouro, Champions League, artilharia de tudo que é jeito, esse cara tava disputando o Campeonato Brasileiro aqui, tá ligado? Aquele jogo contra o Botafogo, que foi um roteiro parecido com o do Palmeiras, né? O Botafogo abriu vantagem, fez um 3-1, depois o Grêmio foi lá e com o hat-trick do Luizito Soares, eles viraram para um 4-3. E aquele jogo, cara, foi uma exibição de gala do
do Luizito, mano. Uma pena que durou tão pouco essa passagem dele aqui do Brasil, né? Foi só esse ano, ele já tá de saída aí muito provavelmente pro Inter Miami. Nossa, que moto desgraçada. Mas é aquela história, né? O que é bom dura pouco e a gente, pelo menos eu acho que deu pra aproveitar bem esse tempo de Luizito Soares aqui, que foi provavelmente o craque do Brasileirão nesse ano de 2023. Mas além dessa briga pelo título, nós também tivemos uma briga muito legal por conta do rebaixamento, que tinham ali 3 gigantes envolvidos na disputa para se manter na Série A. O Vasco, o Cruzeiro, que tinham acabado de voltar da Série B, e o incrível e magnífico Santos, que tá uma draga sem igual. Basicamente, esses 3 estavam brigando para ver quem ia cair junto com o América Mineiro, Curitiba e o Goiás. E na última rodada, bastava o Santos ganhar para se livrar do rebaixamento, mas aí ele sofreu 2 gols históricos. O primeiro que foi do Marinho, ex-jogador do clube, que estava envolvido na final da Libertadores 2021. Aí o Santos foi lá, empatou e tal, tinha uma ponta de esperança. Aí no finalzinho, por ironia do destino, o Santos levou justamente o gol que o Pelé não fez. O Lutero fez um gol do meio de campo que consagrou pela primeira vez na história o rebaixamento do Santos. Vale lembrar ainda que mesmo com uma derrota do clube paulista, caso o Vasco ou o Bahia perdessem, o Santos se salvava mesmo assim. Só que acontece, o Vasco meteu 2-1 no Bragantino e o Bahia fez 4 gols em cima do Atlético Mineiro. Ou seja, eu acho que tava escrito nas estrelas pro Santos cair, né? Não tem jeito, cara. E agora vai estar passando aí na tela a tabela toda bonitinha do Brasileirão, com os classificados para Libertadores, Sul-Americana, pré-Libertadores, rebaixados e etc. E eu também vou deixar aí do lado uma lista dos jogadores que vão subir para a próxima temporada para a Série A do Brasileirão. Mas basicamente o vídeo foi esse. Foi só um breve resuminho desse Brasileirão que foi muito, mas muito legal de acompanhar. Eu não falei muito do Flamengo porque eu quero fazer um vídeo específico pra ele, né, que eu vou fazer no caso. E também porque eu também não queria entrar em muito detalhezinho do campeonato, porque eu acho que dá pra fazer um vídeo muito longo, só com histórias e detalhes muito interessantes que tivemos nesse campeonato 2023. E não só o Brasileirão, mas tipo todos os campeonatos de 2023 foi muito legal de acompanhar aqui na América do Sul. Tivemos Fortaleza na final da Sul-Americana, mesmo que tenha perdido. O Fluminense foi campeão pela primeira vez em cima do Boca Juniors. São Paulo pela primeira vez campeão da Copa do Brasil também, em cima do Flamengo, aquela peste. Mas é isso, né, mano? Espero que você tenha assistido até aqui. Se você gostou, por favor, curta, compartilhe, comente e faça o que você quiser com o meu conteúdo. É isso, muito obrigado a você que assistiu até aqui e tchau. Valeu!